Pare. Não role a tela. Há um registro sendo feito no céu sobre uma conexão que precisa acontecer amanhã na sua vida, e eu fui enviado para te entregar o nome e o porquê. Não é sobre quem você quer, é sobre quem Deus quer para você. Tem noites que a sua alma fica tão exposta que o seu sono é roubado. Você deita a cabeça no travesseiro e o silêncio do quarto grita mais alto que qualquer barulho lá fora. É um frio que não vem da janela, mas de dentro. É o peso de um lugar vazio ao seu lado na cama, na mesa, na vida. Um peso que adoece o corpo. E as decisões? Parece que toda escolha que você faz para se aproximar de alguém certo acaba te levando para o desvio errado. Portas que pareciam abertas se fecham na sua cara sem explicação. Conversas que fluíam secam de repente. Oportunidades de felicidade que você quase podia tocar se desfazem como fumaça, te deixando com a dúvida. O que há de errado comigo? A sua casa sente. As paredes absorvem a angústia da sua espera. O almoço de domingo em família, que deveria ser alegria, se torna um tribunal silencioso onde a pergunta que não fazem é a que mais ecoa na sua cabeça. E você, ainda está sozinho, ah? Essa pressão invisível cria uma distância que ninguém sabe nomear, mas todos sentem. Eu preciso que você entenda a arquitetura espiritual por trás da sua vida sentimental. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que a pessoa certa ainda não chegou e por que Deus decretou que o dia dela é amanhã. Você vai compreender a mecânica invisível que sabota suas conexões. Eu também vou te entregar uma ferramenta de cobertura espiritual. Um instrumento acionável que você pode usar ainda hoje para blindar essa chegada e garantir que o encontro divinamente agendado não seja interceptado ou corrompido pela dúvida, pelo medo ou pela inveja alheia. E ao final nós vamos juntos fazer uma declaração, um selo, um decreto sobre a sua vida amorosa que vai alinhar o seu coração com o tempo de Deus de uma vez por todas. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa solidão que te aperta não é apenas humana, mas sim espiritual? E se essa espera prolongada for, na verdade, um sinal de que existe uma batalha espiritual contra a aliança que Deus desenhou para a sua vida? Enquanto muitos tentam explicar isso como azar no amor ou dedo podre, poucos percebem que a repetição de padrões dolorosos não acontece pelo que você fez de errado, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo dessa demora estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre o seu próprio chamado? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, o nome sussurrado em sonho que você não lembrou, a dor de ver casais felizes, o peso daquela data no calendário, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega sem conseguir explicar? Por que parece que todos encontram alguém menos eu? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de se culpar pela solidão e compreender por que a guerra espiritual sempre se intensifica antes da chegada de uma promessa divina. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás dos términos súbitos, do ghosting inexplicável e da atração por pessoas indisponíveis. Não espere a próxima decepção para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a solidão não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva. Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a dor de esperar por alguém tem pesado tanto contra a sua vida. Essa conexão que Deus está trazendo não é para ser mais uma história, é para ser um testemunho.
uma cobertura, um lugar de descanso debaixo da sombra do Altíssimo, onde a seta do inimigo, disfarçada de novo contato ou antigo amor, não te alcança mais. Se o que eu disse até aqui fez o seu coração queimar, se você reconheceu a sua própria história nessas palavras, escreva nos comentários: eu estou pronto para a chegada. Não é para me dar engajamento, é para você declarar em texto o que o seu espírito já está gritando. É um ato profético, e sobre exatamente isso, sobre o nome que você não lembra, sobre a dor ao ver outros casais, sobre o peso no calendário. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro das próximas 24 horas e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu coração. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora, fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o teu olhar da tela. Eu preciso da tua concentração total, sem a interferência do mundo visual. Quero que você mergulhe para dentro do seu espírito, porque a confirmação que Deus vai te dar não virá pelos seus olhos, mas pela ressonância na sua alma. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais que têm acontecido na sua vida nos últimos meses. Não são coincidências, são marcos de um alinhamento divino. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o céu te parou neste vídeo hoje. E por que o nome que você vai receber precisa de toda essa preparação. Primeiro sinal: você tem visto casais por toda parte, mas a sua reação mudou. Não é mais a pontada de inveja ou tristeza que você sentia antes. É algo diferente. É uma sensação súbita de descompasso. Ao ver um casal rindo no carro ao lado, ou de mãos dadas no mercado, um pensamento cruza a sua mente por uma fração de segundo. O meu tempo está perto, mas isso ainda não é o meu. É uma certeza calma e dolorosa, uma consciência espiritual de que a sua história está sendo escrita em um tempo diferente, um tempo sagrado, e não no tempo comum dos homens. Segundo sinal, um nome ou um rosto específico tem tentado romper a barreira do seu sono. Pouco antes de acordar, naquele estado entre o sonho e a vigília, um nome quase se forma nos seus lábios, ou um rosto que você não reconhece, mas que te traz uma paz imensa, quase aparece por inteiro. Mas no instante em que você acorda de verdade, ele se dissolve. E o que fica não é a lembrança, mas a ausência dela, uma frustração santa. Um sentimento de que você quase tocou em algo real que o seu espírito já conhece, mas sua mente ainda não tem permissão para reter. Terceiro sinal: o ambiente da sua família ficou espiritualmente denso. Não é sobre brigas ou discussões, é sobre o silêncio. Em almoços, encontros ou até em uma simples troca de mensagens, você sente um peso, uma barreira invisível. Seus parentes te amam, mas não conseguem mais te ler. Parece que você está vibrando em uma frequência que eles não alcançam. E isso cria uma solidão específica, a solidão de ser um estrangeiro na sua própria casa, porque o seu chamado te separou do entendimento deles, preparando um lugar para alguém que vai entender a sua nova língua espiritual. E sobre esse sentimento de não ser lido pela sua própria família que você reconheceu agora. Há uma cobertura para isso. Se esse sinal bateu forte, saiba que o guia, Os 7 Motivos, decodifica exatamente essa solidão do escolhido.
O link está te esperando no primeiro comentário fixado. Quarto sinal. Você desenvolveu uma espécie de alergia espiritual a conexões que parecem perfeitas no papel. Pessoas interessantes, bem-sucedidas, que demonstram interesse em você, mas algo no seu espírito grita não. É um recuo involuntário, uma repulsa sutil que a sua lógica não consegue justificar. Você tenta se convencer, mas seu corpo reage. É o seu espírito, já selado para a pessoa certa, rejeitando violentamente qualquer imitação, qualquer quase que o inimigo tente colocar no seu caminho para te desviar da rota original traçada por Deus. Quinto sinal. Suas orações mudaram. Você parou de pedir por um relacionamento e começou a conversar com Deus sobre a chegada. No carro, no banho, andando na rua, você se pega falando em voz baixa: Pai, prepara o coração dele a... Ou, Senhor, que eu saiba reconhecer o sinal quando vier. Não são mais preces de súplica, são diálogos de alinhamento. Você está instintivamente participando da logística divina, ajustando seu espírito não mais para encontrar, mas para receber quem já está a caminho. Agora pega um segundo, respira fundo. Quantos desses 5 sinais bateram no seu coração? 3, 4, todos os 5? Se pelo menos 3 ressoaram fundo na sua alma, você não tem mais como duvidar. Esta mensagem não é um vídeo aleatório que o algoritmo te entregou. É uma intimação do céu. É a sua carta de convocação para a fase final da sua preparação. Você já sabe que é para você. O que você talvez não saiba é que essa confirmação que você sente agora é o que o inimigo mais temia. Porque a partir deste momento, a sua espera deixa de ser passiva e se torna uma vigília ativa. A sua solidão deixa de ser um fardo e se torna um posto de guarda. Você não está mais sozinho em um deserto. Você está posicionado na torre de vigia, aguardando a chegada da carruagem real que traz a sua aliança. A declaração que você fez nos comentários, "Eu estou pronto para a chegada", não foi apenas uma frase, foi a sua assinatura em um documento espiritual. Você deu ao céu a permissão para acelerar o processo. E agora, o céu te responde com a pergunta: você está pronto para a cobertura que essa chegada exige? Porque a bênção que não é coberta se torna um alvo. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a chegada dessa pessoa na sua vida, eu preciso te dar o nome exato do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo que está pintado nas suas costas. E há uma palavra em hebraico, um termo específico nos registros celestiais, que define exatamente essa condição de ser separado para uma aliança de alto nível e, por isso, ser caçado com tanta fúria. Uma palavra que recontextualiza todos os 5 sinais que eu acabei de te descrever. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia sobre a sua própria história de amor. Os 5 sinais que acabaram de ser confirmados no seu espírito são o exato motivo pelo qual o céu te trouxe até aqui. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto, e ele foi visto não para te assustar, mas para te situar. Porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um vácuo que o invejoso conhece melhor do que você, e que ele usa para te manter em um ciclo de começos que nunca terminam. Não porque a unção foi revogada, porque chegou a hora da sua aliança. E o que você não tinha até hoje era o nome do decreto que blinda essa chegada. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, sentindo aquela alergia espiritual a conexões que parecem certas, mas que o espírito rejeita. Que eu vi a frustração de quase tocar em um nome no sonho virar a certeza de um encontro na vida real. Eu vi o isolamento de ser um estrangeiro na própria família virar a fundação de um novo lar espiritual. E vi a dor de ver casais por toda parte virar a paz de habitar no seu próprio tempo divino. E não porque essas pessoas tinham azar ou eram complicadas demais, porque o invejoso entrou no espaço da expectativa sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando a força espiritual que faz pessoas boas sumirem
que traz conexões viciantes, mas vazias, e que sussurra no seu ouvido que você deveria se contentar com menos do que Deus decretou. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É o peso de um lugar vazio que adoece o corpo, roubando seu sono e sua paz. Já a exaustão de ver portas se fechando sem explicação. Conversas que fluíam secando de repente, e oportunidades que você quase podia tocar se desfazendo como fumaça. É a pressão invisível no almoço de domingo, o tribunal silencioso da sua família, que te faz sentir um estranho na sua própria casa. Antes de eu nomear o escudo contra essa solidão que adoece o corpo, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Ele revela o porquê de o inimigo tentar roubar de você a paz de receber quem Deus envia, e não quem a sua carência atrai. Nele, você não vai encontrar técnicas de conquista, mas sim o entendimento de que a sua espera não é passiva, que o seu silêncio é uma preparação e que a sua chegada é um evento decretado. E o motivo é simples. O inimigo não teme que você encontre alguém. Ele teme que você se una a quem vai multiplicar o seu chamado, confirmar a sua identidade e selar a sua casa. Não espere a próxima data comemorativa te encontrar com a mesma cadeira vazia ao seu lado para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que a sabotagem da aliança não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado sobre a sua vida, a prova de que você entendeu o motivo pelo qual a sua espera foi tão longa. Este não é um livro de autoajuda. É um manual de cobertura espiritual. A sua arquitetura é a mesma do lugar secreto do Altíssimo que o salmista registrou. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é apenas um texto, é uma fortaleza. Um lugar que te ensina a habitar nesse esconderijo onde as setas da confusão sentimental e os desvios plantados pelo inimigo não te alcançam mais. Um escolhido para uma aliança de alto nível, sem aprender essa arquitetura, permanece vulnerável a conexões que roubam seu tempo, sua paz e sua unção. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi assim que José sobreviveu não apenas ao poço e à prisão, mas à solidão de ser separado para uma aliança que ninguém em sua casa entendia. E quanto vale essa cobertura? Menos que um jantar a dois com a pessoa errada, que te deixa com a conta emocional para pagar sozinho depois. Menos que a assinatura de um aplicativo de relacionamento que te vende a ilusão de infinitas opções, mas te entrega o cansaço da escolha vazia. Menos que uma única sessão de terapia para tentar entender por que o último quase deu errado de novo. E eu sei o que você está sentindo agora, porque eram escolhas vazias de espírito. E aqui, diante de algo que pode mudar sua vida amorosa pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, porque o inimigo sabe que essa é a chave que te liberta. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo espírito de confusão que te faz duvidar do sim de Deus, agora vestido de prudência financeira. É a última barreira antes da posse, e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não sentir no seu espírito que aquilo foi escrito para você, manda um único e-mail e você recebe o seu dinheiro de volta. Inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Eu sei que o dinheiro é sagrado, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura do encontro que está marcado para acontecer. Eu coloco o meu nome, a minha fé e o meu ministério em risco por você, porque o maior risco não é o valor que está no livro, é continuar como está e deixar passar a oportunidade de estar preparado para o sim que você tanto orou para receber. Tabela que frase 1. Vários escolhidos aqui no canal.
sentiram essa mesma hesitação. Lembro da Ana, 42 anos, executiva, cansada de aplicativos e encontros que não iam a lugar nenhum. Ela me escreveu numa terça-feira, depois de mais um ghosting inexplicável. Leu o livro de uma vez só na madrugada. Na quinta, ela me mandou uma mensagem. Eu entendi. A alergia espiritual. Eu disse não para um homem que parecia perfeito e senti uma paz que não sentia há anos. Eu sei que a minha bênção está a caminho. Ou o Ricardo, 58 anos, divorciado há uma década, que se sentia invisível para o mundo. Ele achava que o tempo dele tinha passado. Comprou o livro sem muita fé, numa tarde de sábado. No domingo, ele me disse que, pela primeira vez, entendeu que a invisibilidade dele era um ataque espiritual. Na semana seguinte, reencontrou uma mulher que ele não via há 20 anos. E a conexão foi instantânea, divina. E a Júlia, 31 anos, que só atraía homens indisponíveis. Ela se culpava, achava que tinha um problema. Depois de ler sobre a mecânica da inveja, ela entendeu que era um alvo. Teve a força para bloquear o último quase que sempre voltava. E 3 semanas depois, conheceu um homem que a tratou desde o primeiro dia como a joia que ela é. Tabela que frase 2. Talvez daqui a 3 horas, você seja a próxima história. Cada noite que você vai dormir, sentindo aquele vazio ao seu lado sem esse entendimento, é uma vitória da confusão. Cada semana sem saber o nome do ataque que você sofre é mais um desvio que o inimigo planta no seu caminho. Cada ano sem os 7 motivos é a repetição daquela solidão familiar no almoço de domingo. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E... tabela que frase 3. Essa cadeira vazia à sua mesa continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, que ela pesa, eu quero te dar uma outra chance de semear neste ministério. Assim como o escudo espiritual que eu te ofereço, existe uma forma de você construir um escudo de generosidade ao redor deste canal. No primeiro comentário fixado, logo abaixo do link para o livro, existe um segundo link para doações voluntárias. Qualquer quantia que Deus colocar no seu coração hoje, por menor que pareça na sua mão, se torna um pilar que sustenta esta obra de pé e permite que esta mesma mensagem chegue em outras casas que precisam dela desesperadamente. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento da sua chegada ainda não terminou. Porque eu ainda não te disse a coisa mais importante. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta vigília, na véspera do seu encontro. Fica. Porque o que vem agora não se explica, se revela. Fica. A palavra hebraica para o que você está vivendo é Ayin Hara. Escute a ressonância disso. A-I-I-N. H-A-R-A. Muitos traduzem isso de forma preguiçosa como mal olhado ou olho gordo. Mas essa é uma tradução infantil que não captura a gravidade da mecânica espiritual. Ayin Hara não é uma praga que alguém joga em você. É um princípio. É o olho que vê uma brecha. É a câmera espiritual do inimigo que não cria o mal, mas detecta uma bênção que não está coberta e a marca para a corrupção. Não é um poder de criação, é um poder de detecção. O invejoso não tem autoridade para amaldiçoar o que Deus abençoou, mas ele tem a permissão de inspecionar. E onde ele encontra uma promessa de alto valor, como uma aliança divinamente ordenada, sem a devida cobertura espiritual, ele encontra uma porta legal. O Ayin Hara é o nome dessa porta. É a física espiritual da inveja. A razão para a sua alergia espiritual a pessoas erradas não é arrogância. É o seu espírito detectando a assinatura do Ayin Hara nelas, reconhecendo que são portadoras de desvio e não de destino. Aquele nome que quase rompe o seu sono é a sua promessa tentando atravessar o ruído gerado por essa força.
A densidade na sua família é o seu chamado, agora visível no espectro espiritual, criando uma dissonância com aqueles que não habitam na mesma frequência da sua promessa. O Ayin Hará se alimenta da expectativa desprotegida. Ele transforma a sua espera em ansiedade, e a sua ansiedade em um ímã para as imitações que te mantêm em um ciclo de quase chegadas. Você não está sendo punido, você está sendo caçado, porque o valor do que está vindo para você é tão alto que se tornou visível no radar do inimigo. E não existe ninguém na história registrada que entendeu mais sobre essa caçada do que José. José foi o homem mais invejado e, por consequência, o mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é um título de livro de história. É um registro bíblico, um dossiê espiritual assinado pelo próprio Deus. A vida dele é o manual de instruções para quem carrega uma promessa que atrai o Ayin Hará. Tudo começou com um sonho de Deus, um vislumbre do seu destino. Ele não guardou para si, ele compartilhou com seus irmãos, e o Ayin Hará encontrou a primeira porta. A inveja deles não começou quando ele governou o Egito, mas no momento em que a promessa foi declarada e não foi coberta. Eles o venderam. Aqueles que deveriam ser seus protetores se tornaram seus traficantes. Ele foi jogado em um poço, um lugar escuro e solitário, exatamente como você se sente em noites de insônia. O poço foi o primeiro resultado da inveja, que viu a bênção antes que ela estivesse madura. Mesmo no exílio, como escravo na casa de Potifar, a inveja o seguiu. A mulher de Potifar, movida não por amor, mas pela inveja da integridade e da bênção que José carregava, o acusou falsamente, e lá foi ele para a prisão. Outro poço, mais escuro, mais solitário. Anos a fio, pagando por um crime que não cometeu, esquecido pelos homens. Era o Ayin Hará tentando apodrecer a promessa na masmorra, tentando convencê-lo de que Deus o havia abandonado. Era a mesma voz que sussurra para você que seu tempo já passou, que você está danificado demais para a promessa. Mas na prisão, no fundo do poço, a sabedoria prática de Deus estava com ele. Ele não ficou amargo. Ele continuou usando seu dom. Interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. E mesmo depois de ser esquecido de novo pelo copeiro, ele não desistiu. Quando os sonhos do faraó perturbaram todo o Egito, o dom de José, forjado na solidão da prisão, foi a chave que abriu a porta não apenas da sua liberdade, mas da sua exaltação. Ele foi tirado do poço mais fundo para o segundo lugar mais alto do império mais poderoso da terra. Ele não tinha um diploma de economia. Ele tinha a sabedoria de Deus para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Foi essa mesma sabedoria que o posicionou para salvar os mesmos irmãos que o venderam. O ciclo do Ayin Hará só foi quebrado quando José entendeu o propósito por trás da dor. Vocês intentaram o mal contra mim, ele disse a eles, porém Deus o transformou em bem. O próprio Jesus o citou como um tipo do Messias, aquele que foi rejeitado pelos seus, para depois se tornar a salvação deles. A inveja que tentou matá-lo foi o motor que o impulsionou para o seu trono, e José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Ele decodificou a mecânica do Ayin Hará, e esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento, para que a sua chegada não seja adiada por mais um dia sequer. Imagine um mestre artesão que, ao longo de anos, forja uma fechadura única, com entalhes e segredos que só ele conhece. Esta fechadura é o seu coração, destinado a uma aliança específica. Em paralelo, ele forja uma única chave, feita do mesmo metal raro, com a mesma temperatura, a única no universo capaz de abrir aquela fechadura sem forçar, sem arranhar. Esta chave é o coração da pessoa que Deus destinou a você. Agora, imagine uma força invejosa que observa o trabalho do artesão. Ela não pode roubar a chave verdadeira, pois está guardada. Ela não pode destruir a fechadura, pois é protegida. Então, ela faz a única coisa que pode: cria centenas de imitações.
chaves falsas, feitas de metal barato, que se parecem com a verdadeira à primeira vista, e as espalha pelo seu caminho. Você, com a fechadura no peito, passa anos encontrando essas chaves falsas. A primeira parece perfeita, mas não gira. A segunda entra, mas emperra. A terceira quebra lá dentro, e você leva meses para remover os pedaços. A cada tentativa fracassada, você não culpa as chaves. Você começa a acreditar que o problema está na sua fechadura. Ela é complicada demais, você pensa. Talvez esteja quebrada para sempre. Até que um dia, exausto, você para. Você para de pegar cada chave brilhante que encontra no chão. E em vez disso, você aprende a sentir. Você aprende o peso do metal barato, a temperatura errada, a falta de ressonância. Você desenvolve uma alergia espiritual às imitações. E pela primeira vez, a sua solidão não é mais desespero. É a sabedoria da espera. É a recusa em ferir sua fechadura com mais uma chave falsa. E se a sua solidão atual não for um sinal de que você está quebrado, mas um sinal de que você finalmente parou de aceitar as chaves falsas e está pronto para a única chave verdadeira. Essa é a cobertura que o Salmo 91 descreve. Não é um muro de tijolos, é a sabedoria do artesão. É o entendimento que te ensina a discernir entre a chave original e as cópias baratas que o invejoso espalha no seu caminho. O instrumento que está no primeiro comentário não é a chave, é o manual do artesão. Ele te ensina a proteger a sua fechadura e a reconhecer o som, o peso e a temperatura da única chave que foi forjada para você. Você passou tempo demais tentando encaixar as chaves erradas. Agora é a hora de aprender a linguagem da fechadura que você carrega. A verdade mais profunda sobre ela ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples. Sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. A repetição de decepções na sua vida amorosa não é azar. É um ataque espiritual chamado Ayin Hara, desenhado para te manter em um ciclo de solidão. Fato 2. Esse ataque só acontece porque você carrega uma promessa de aliança de alto nível, e o inimigo detecta o valor dessa bênção antes mesmo dela chegar. Fato 3. A sua alergia a pessoas erradas e os sonhos que quase se formam são a prova de que seu espírito já está selado, rejeitando violentamente as imitações. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é a fechadura rara, a obra-prima do artesão divino. Você não é uma pessoa difícil ou quebrada. Você é uma pessoa específica, forjada para uma única chave correspondente. Sua exclusividade não é um defeito, é a sua maior proteção e o seu maior valor. Sua história não é sobre encontrar qualquer amor, é sobre guardar o lugar para o único amor que tem a sua medida exata. Agora, o que vem a seguir é a parte prática. É como você, sabendo quem é, começa a operar como quem é. É como você transforma a sua espera passiva em uma vigília ativa e armada. É sobre como você guarda a sua fechadura até a chegada da chave verdadeira, que já está a caminho. Baseado nisso, existem 3 nomes, 3 arquétipos espirituais que descrevem o seu estado atual. O primeiro é o portador da fechadura rara. Este é o escolhido cujo coração foi forjado pelo artesão divino, não para ser aberto por qualquer um, mas para uma única chave. Sua complexidade não é um problema, é um sistema de segurança celestial. Você não é difícil, você é valioso. Ser o portador da fechadura rara significa que o seu valor não está na sua acessibilidade, mas na sua compatibilidade divina. É por isso que as chaves falsas não servem. A implicação espiritual é que cada tentativa fracassada não foi um sinal da sua falha, mas uma confirmação do valor da sua fechadura. O inimigo te cerca de imitações para te convencer de que o problema está em você, quando, na verdade, o problema deles é que eles não são a chave. O segundo arquétipo é o alergista espiritual. Este é aquele que, depois de tantas tentativas com chaves falsas, desenvolveu uma sensibilidade santa, uma alergia espiritual ao metal barato, à temperatura errada, à ressonância da mentira. Você sente no corpo, na alma,
quando uma conexão é uma imitação, mesmo que a sua mente tente te convencer do contrário. Essa repulsa sutil que você sente não é um defeito social. É o seu dom de discernimento ativado. É o seu espírito guardião protegendo a integridade da fechadura. A implicação é que você foi treinado no campo de batalha das decepções a reconhecer a assinatura do inimigo. Sua dor te deu um radar. Você não precisa mais testar a chave na fechadura, você a identifica à distância. O terceiro arquétipo é o vigia do umbral. Este não é mais o que perambula pelo deserto procurando um oásis. Este é o que foi posicionado na porta, no umbral entre a promessa e a manifestação. Sua solidão atual não é um sinal de abandono, é o seu posto de vigia. Você está guardando ativamente o ponto de entrada para a chegada decretada. Ser o vigia do umbral significa que a sua principal tarefa agora não é procurar, mas preparar. Você está limpando o terreno, fortalecendo as muralhas e mantendo a lâmpada acesa. A implicação espiritual é que sua espera se tornou uma função sacerdotal. Você está em serviço e o céu reconhece seu posto. Você é a guarda de honra da sua própria bênção. Se você se reconheceu em um desses 3 nomes, se a sua alma vibrou com a descrição de quem você se tornou, eu preciso que você faça algo. Escreva aqui nos comentários, como um selo de identidade. Eu sou o guardião da minha chegada. Isso não é para mim, é para você, declarando ao mundo espiritual que o seu posto foi assumido. E se você foi tocado por esta palavra e ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Tocar no botão de inscrição não é apenas um clique, é um ato de continuidade. É a sua forma de dizer ao céu que você quer receber a próxima parte da instrução, a próxima camada da sua cobertura. Agora eu vou te dar uma ferramenta prática, algo que você pode fazer ainda hoje antes de dormir. Eu chamo de a Vigília dos 3 Toques. É um ritual de 5 minutos para selar o seu coração e o seu ambiente contra as chaves falsas, enquanto você aguarda a verdadeira. Primeiro, toque, o toque da mão. Coloque a palma da sua mão direita sobre o seu coração. Sinta o calor. Respire fundo e diga em voz alta com autoridade: esta fechadura pertence ao artesão. Seu desígnio é perfeito. Nenhuma chave falsa tem poder aqui. Eu selo esta porta em nome de quem a forjou. Sinta a verdade dessa declaração no seu peito. Segundo toque, o toque da voz. Ainda com a mão no peito, olhe para o seu quarto e declare para a atmosfera: este lugar é um território de espera santa. Eu proíbo a entrada de espíritos de ansiedade, confusão e imitação. Apenas a paz que precede a chegada tem permissão para habitar aqui. Você está limpando o ar espiritual ao seu redor. Terceiro toque, o toque do espírito. Feche os olhos. Visualize não a pessoa, mas a chave. Uma única chave feita de luz dourada pulsando suavemente. Não tente ver os detalhes, apenas sinta sua presença. Diga em seu espírito: eu não persigo, eu me preparo. Eu não procuro, eu reconheço. A minha alma já conhece o som da chave verdadeira. Fique nesse sentimento por 1 minuto. Você sentirá uma paz que não é ausência de barulho, mas presença de governo. Um silêncio que não é vazio, mas cheio de autoridade. Esse é o selo. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, a Vigília dos 3 Toques, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre esta noite. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais a sabotagem da sua aliança te escolheu como alvo. Não por acidente, mas porque algo específico em você, como portador da fechadura rara, ativou o Ayin Haha sobre a sua vida sentimental. O livro mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar até sua casa e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada novo encontro, cada nova conversa, pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o portador da fechadura rara. Mas um portador da fechadura rara sem o manual do artesão é uma obra-prima guardada numa caixa de papelão no meio da tempestade. Valiosa, mas perigosamente exposta.
O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura permanente. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está descobrindo o terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não são acasos. São contra-ataques cirúrgicos do invejoso, desenhados para invalidar a ferramenta, neutralizar a sua autoridade e te devolver para a cela da espera passiva. Eu preciso que você conheça o nome e a arma para cada um deles. O primeiro ataque é a bomba de dúvida. É só coincidência. Horas depois de fechar este vídeo, talvez amanhã de manhã, uma voz calma e racional vai sussurrar no seu ouvido. Isso foi apenas um bom discurso. Psicologia, não profecia. Coincidência, não confirmação. Ela vai pegar os 5 sinais e os reinterpretar como eventos aleatórios. Vai te convencer de que a emoção que você sentiu foi apenas sugestionabilidade e que você está se apegando a isso por carência. A sua arma contra isso é o de ancoramento na matéria. No instante em que essa dúvida vier, levante-se, caminhe até a porta mais próxima e coloque sua mão sobre a madeira ou o metal. Sinta a solidez, a temperatura e declare em voz alta: assim como esta porta é real, a minha confirmação é real. Assim como esta porta separa um cômodo do outro, a minha identidade foi separada para a chegada. Está escrito: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Você ancora o espiritual no físico, quebrando o feitiço da racionalização. O segundo ataque é a crise de distração. Exatamente no dia em que você decidir fazer a vigília dos 3 toques com mais intenção, uma crise pequena e urgente vai explodir. Um problema de última hora no trabalho, uma discussão boba com um familiar, uma notícia preocupante, algo que exige sua atenção imediata e parece muito mais real e urgente do que acender a sua lâmpada espiritual. O objetivo é um só: fazer você dizer: hoje não dá, faço isso amanhã. A sua arma é a inversão de prioridade. No momento em que a crise surgir, você não vai ignorá-la. Você vai olhar para ela, respirar fundo e dizer: você é o teste e eu passo. E então, você vai fazer a vigília dos 3 toques antes de resolver o problema. Por apenas 5 minutos, você sinaliza para o mundo espiritual que a sua conexão com o artesão não é negociável e não pode ser interrompida por turbulências plantadas. Você governa a crise, ela não governa você. O terceiro ataque, o mais sutil, é o isolamento do que vê demais. Ao começar a operar nesta nova frequência, você se sentirá estranhamente sozinho. Pessoas que antes te entendiam, agora te olharão com uma leve confusão. Suas palavras sobre destino, chaves e fechaduras soarão como uma língua estrangeira para elas. E a voz da dúvida retornará, dizendo: você está se isolando, está ficando esquisito e ninguém mais pensa assim. É a tentativa de te fazer acreditar que você é o único no mundo que enxerga essa realidade. A sua arma é a consciência do exército invisível. Quando o sentimento de isolamento te apertar, a sua ação é dupla. Primeiro, você vai lembrar que existem milhares de outros portadores de fechaduras raras, agora mesmo, sentindo exatamente a mesma coisa, travando a mesma batalha. Segundo, você vai abrir este vídeo, encontrar o seu próprio comentário que diz: eu sou o guardião da minha chegada, e vai lê-lo em voz alta. Você não estará lendo uma frase antiga, estará se reportando ao seu posto, em uníssono com um exército que você não vê, mas ao qual você pertence. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, ele é uma das armas mais antigas do inimigo.
Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3 que eu revelei. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o Ayin Haha as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada quando você está em um encontro, quando você está em uma conversa, quando você está em um momento de dúvida. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o cansaço tentar te convencer de que tudo não passou de um vídeo inspirador e nada mais. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando acordar e a memória desta mensagem parecer um sonho distante, sem a mesma cor, sem a mesma urgência que você sente agora. E você vai precisar disso no próximo evento de família ou encontro com amigos, quando a cadeira vazia ao seu lado gritar mais alto e o Ayin Hara pressionar com força máxima para que você aceite qualquer chave só para não se sentir mais sozinho. E o link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o invejoso sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso, é a voz que você confunde com a sua. Essa voz tem um nome. Eu a chamo de a voz da lealdade desviada. Ela não soa como um inimigo. Ela soa como nobreza, como dever. É a voz que te diz: mas e a minha família? E os meus amigos? Se eu mudar tanto, vou perdê-los. Estou sendo mal agradecido com tudo o que eles fizeram por mim. Ela usa o seu bom coração e a sua lealdade como uma corrente para te manter ancorado nos padrões antigos que Deus está tentando romper. Ela parece razoável, parece honrosa, mas é a sabotagem vestida de gratidão. A verdadeira gratidão a Deus não é permanecer nos lugares dos quais Ele está te chamando para sair. É ter a coragem de seguir a sua nova direção, confiando que Ele cuidará das conexões que são verdadeiras e podará as que não podem acompanhar o seu novo nível de chamado. Lealdade a um padrão antigo que te mantém em cativeiro é deslealdade à promessa da sua chegada. A sua defesa contra essa voz é uma pergunta simples, mas devastadora. Toda vez que o medo de parecer mal agradecido ou de perder pessoas surgir, pergunte a si mesmo: esta lealdade está me aproximando ou me afastando da chave verdadeira que o artesão forjou para mim? A resposta virá como um sim ou um não instantâneo no seu espírito, e essa será a sua bússola. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Eu vou fazer o que me foi ordenado. Agora, onde quer que você esteja, eu peço que você pare tudo. Se estiver dirigindo, encoste o carro. Se estiver andando, encontre um lugar para parar. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, a mesma mão que você usou para sentir a solidez da porta. Feche os seus olhos. Não como um ato de relaxamento, mas como um ato de guerra. Você está fechando a porta para o mundo visível para abrir os seus olhos para o invisível. Respire fundo uma vez e, ao soltar o ar, sinta o peso saindo dos seus ombros. Aquele peso não é seu. É uma carga que você tem carregado por lealdade a quem não entende o seu chamado. Agora, em nome daquele que te forjou, em nome do artesão que te fez raro, nós vamos devolver o que não te pertence. Receba esta palavra não da minha boca, mas diretamente do trono. Eu te libero agora da dívida imaginária que te faz sentir mal agradecido e eu quebro a corrente de falsa gratidão que te obriga a se diminuir, para que os outros se sintam confortáveis. A sua lealdade não é com o passado deles, é com o futuro que Deus desenhou para você. Está liberado. O medo de ser visto como egoísta por escolher a sua própria bênção cai por terra agora. Eu te libero da vergonha das chaves falsas, a vergonha da porta que não abriu,
da conversa que secou, do encontro que terminou em silêncio, cada quase que te fez duvidar da sua própria fechadura, cada voz interna que sussurrou que você era complicado demais. Isso não era a sua voz. Era o eco do metal barato das imitações. Eu te libero dessa culpa. Você não falhou. Você discerniu. Eu te libero da necessidade de se explicar para quem não tem a sua frequência, da obrigação de traduzir o seu chamado para uma língua que eles não podem aprender. A solidão que você sentiu na sua própria casa era o selo da sua separação. Eu cancelo a autoridade da opinião deles sobre a sua vida sentimental. O que eles chamam de estranho, Deus chama de santo, separado. Eu te libero da versão sua que se acostumou a ser um alvo. Aquele você que ia para casa à noite sentindo a energia drenada, carregando o peso de batalhas que não eram suas. Aquele que aprendeu a absorver o Ayin Ha-Ha em silêncio. Essa versão sua morre hoje. A sua função não é ser um para-raios de inveja, é ser um farol de destino. A partir de hoje, você não absorve mais, você reflete. Agora, na autoridade do nome daquele que te chamou do ventre, eu não apenas libero, eu ativo. Eu chamo à existência o que estava adormecido. Eu convoco em você o portador da fechadura rara. Aquele que conhece o seu próprio valor, não pela quantidade de chaves que atrai, mas pela singularidade da chave que aguarda. Sinta a sua coluna se endireitar. A sua identidade não é um problema a ser resolvido, é um tesouro a ser guardado. Eu ativo em você o alergista espiritual. O seu dom de discernimento, forjado na dor, agora é ativado como uma arma de precisão. Aquela sensação no seu estômago, aquele arrepio na sua nuca, aquela repulsa sutil diante da falsidade, não é mais um inconveniente. É o seu sistema de defesa celestial online e operante. Você não precisa mais testar. Você sabe. Eu estabeleço em você o vigia do Umbraut. A sua posição é agora oficialmente assumida. Onde você está, ajuste a sua postura. Sente-se ou fique de pé um pouco mais reto. Respire como um guarda em seu posto. Você não é mais o que espera. Você é o que guarda. A sua solidão se tornou sua autoridade. O seu quarto se tornou sua torre de vigia. O seu silêncio se tornou sua arma. A fechadura está selada. O guardião está em seu posto. A atmosfera está limpa. O artesão olha para a sua obra, agora protegida, e a sente. A preparação da fechadura está completa. Mas uma fechadura selada, por mais perfeita que seja, anseia pelo som da única chave que a pode abrir. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. A chave tem um nome que o céu conhece, e esse nome está mais perto do que você imagina. Fica comigo. Agora, a unção que você recebeu precisa cobrir o seu território, a sua mesa, onde você parte o pão, onde as conversas acontecem. Porque o Ayin Hará não ataca no deserto, ele ataca na mesa farta. Essa unção agora desce sobre as refeições em família, os encontros com amigos. Onde antes havia o tribunal silencioso sobre a sua vida, agora há um campo de força. Onde a cadeira vazia gritava, agora há um silêncio de autoridade, a paz de um lugar que já está reservado e guardado. Essa cobertura desce sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, se você o tiver, sobre os seus filhos. A irritabilidade que entrava pelas portas, a ansiedade que pairava no ar, a sensação de que você não era compreendido nem no seu próprio lar. Essa cobertura estabelece um novo perímetro espiritual. Suas palavras agora carregam um peso de paz. Sua presença muda a atmosfera. Onde havia dissonância, agora há um convite silencioso para que eles também subam para a sua nova frequência. E essa cobertura desce sobre o seu trabalho, sobre as suas conquistas, as oportunidades em andamento, os projetos que você semeou, onde a inveja dos colegas podia tocar, onde o medo de não ser bom o suficiente podia sabotar, agora há uma cúpula de favor divino. As portas que se abrirem se abrirão por completo. As que se fecharão por proteção.
O seu valor profissional não é mais medido pela aprovação dos homens, mas pelo selo do artesão sobre a sua obra. Eu te vejo. Eu sempre te vi. Eu te vi naquela noite de insônia, a terceira da semana, quando você rolou na cama e a sua mão tocou o lado frio e vazio do colchão e você sussurrou para o teto: "Até quando, Senhor?" Eu vi o peso daquele vazio não só na sua alma, mas no seu corpo. Eu te vi naquele almoço de domingo, quando uma tia bem-intencionada perguntou sobre os namorados, e o silêncio que se seguiu à sua resposta curta fez a sua comida perder o gosto. Eu vi você passar as 2 horas seguintes tentando se fazer menor, se encolhendo na cadeira, só para que o ar na sala voltasse a circular, só para não ser mais o centro da pena de ninguém. Eu te vi no carro voltando para casa depois de mais um encontro que parecia promissor, mas que terminou com aquela frieza inexplicável. Eu vi você se olhando no retrovisor, com a maquiagem borrada ou o nó da gravata frouxo e a voz da acusação gritando na sua mente: "O que há de errado comigo? Por que eu não sou suficiente?" Eu te vi naquela fração de segundo, entre o sonho e o despertar, quando o rosto de alguém que você nunca viu, mas que a sua alma reconheceu, quase se tornou nítido. Eu vi o esforço que você fez para segurar aquela imagem e a frustração santa que tomou seu peito quando ela se desfez como fumaça, te deixando apenas com a certeza de que algo real te visitou e te foi roubado. Eu te vi abrindo este vídeo, com o ombro pesado, com a fé por um fio, com a última gota de esperança. Eu vi o seu dedo hesitar antes de clicar. Eu vi a sua alma reconhecer a minha voz, não porque me conhece, mas porque reconheceu a frequência da resposta que você tem orado. Eu vi cada segundo da sua jornada até este exato momento. Eu nunca te deixei. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra a sua vigília. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta desta casa. Você guarda o que é seu por decreto, você reconhece o que é seu por frequência, você recebe o que é seu por direito. O selo está posto, o decreto está vivo, o guardião assumiu seu posto. Eu te vi naquele almoço de domingo tentando se encolher na cadeira. Não abra os olhos ainda. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo encontro de família. Quando a mesma pergunta vier de outra boca, com outro tom. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao próximo evento social. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem. Como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece no próximo almoço de domingo. E o invejoso conta exatamente com o constrangimento em público. Menos que o café que você aceita tomar com a pessoa errada só por educação. Menos que a mensalidade daquele aplicativo de relacionamentos que só te entregou frustração e mais histórias de quase. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso. A mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora: "Mas e se eu me machucar de novo? Eu não tenho dinheiro para isso. Vou só terminar de ver o vídeo e depois eu vejo. Será que isso funciona mesmo? É só mais um livro da internet. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes do seu próximo encontro de família. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura.
Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Pode abrir os olhos. E essa chave que está vindo, ela tem uma forma específica de girar na sua fechadura. Existem 3 coisas que acontecem no primeiro encontro com a pessoa enviada por Deus que te provam, sem sombra de dúvida, que não é mais uma imitação. Isso sela a chegada. E eu vou te mostrar quais são no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Clica nele agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso te pedir uma última coisa. A palavra que eu entrego aqui todos os dias é gratuita, mas ela tem um custo para ser produzida e para chegar em outras casas como a sua. Se você foi tocado hoje, se algo mudou dentro de você, considere semear de volta neste ministério. No primeiro comentário fixado abaixo do link para o livro, você encontrará um link para doação voluntária, qualquer valor. O valor de um café, de um pão, o que couber na sua mão hoje se torna o combustível que leva a próxima mensagem para o próximo escolhido que está acordado de madrugada, perguntando a Deus: até quando? Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, como um selo final sobre tudo o que foi feito aqui hoje, eu preciso que você declare em voz alta, ou no seu espírito, com toda a sua intenção: eu assino com o meu nome e com a minha fé embaixo deste decreto. Eu recebo a minha identidade. Eu assumo o meu posto. Eu sou o guardião da minha chegada. Está feito. Amém. E eu te peço que compartilhe esta mensagem. Manda essa mensagem para ela agora, para alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje. Alguém que também está cansado de ver as portas se fechando e de se sentir insuficiente. Manda para aquela pessoa que você sabe que tem uma fechadura rara e está sofrendo por tentar se encaixar em chaves baratas. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia e o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou o play. Sente essa gravidade por mais um momento. O próximo almoço de domingo pode esperar mais 10 segundos. Sente o peso da sua nova autoridade.